Bom dia, terceiro ano! Hoje vou falar um pouquinho sobre a atividade do dia que está no caderno de língua portuguesa, das páginas 21 a 24. E a gente vai falar um pouquinho sobre regra do jogo. Então, gênero textual novo. Vamos começar a falar sobre as regras do jogo, que é um tipo de texto informativo. E olha que legal, vocês gostam muito de jogar, eu sei disso. E a regra do jogo é um tipo de texto instrucional, ou seja, dando as instruções como a pessoa jogar. É claro que muitas vezes a gente joga e a gente já está tão acostumada a jogar que as regras já estão aqui, ó, na cabeça. Mas se a gente for explicar, escrever um textinho explicando para a pessoa quais são as regras, esse texto vai ter que ser um texto instrucional. A gente vai dar as instruções para outra pessoa que não conhece o jogo conseguir jogar ele. Então, hoje vai ser sobre um joguinho muito bacana que inclusive vocês fizeram lá na quadra, na atividade física, que é sobre o jogo de queimado ou mata-mata, né? Então, aqui tem uma imagem de como a professora apresentou as regras do jogo aos alunos, do jogo queimado. Então, observa que tem aqui, né, as crianças, de um grupo de crianças de um lado, do outro, a linha do horizonte aqui, ó, no meio, uma marca, onde as crianças não podem ultrapassar. Então, vamos observar as regras do jogo queimado ou mata-mata. Então, vamos lá. Número de participantes, 20 ou mais participantes. Materiais, ou seja, o que precisa? Uma bola de vôlei ou de borracha. Local com terreno plano. O tamanho da área do jogo pode variar de acordo com o número de participantes. E aí vem as instruções. O objetivo do jogo e como jogar. No objetivo vem dizendo, o objetivo do jogo é fazer o maior número possível de prisioneiros ou pessoas queimadas. A equipe ganhadora será aquela que fizer o maior número de prisioneiros dentro de um tempo estabelecido, ou então aquela que queimar todos os jogadores adversários. Como jogar? Divida a quantidade de crianças em 2 grupos. 2. Delimite o campo de batalha com a mesma distância para cada lado. 3. Trace uma linha no centro e uma linha ao final de cada campo. Atrás dela ficarão os queimados. 4. Depois de tudo organizado, uma criança de uma das equipes tenta atingir com a bola, jogada com as mãos da linha de fronteira, outra criança da equipe adversária. 5. A criança que não conseguir segurar a bola e for atingida por ela será queimada. 6. A criança que conseguir segurar a bola atira imediatamente, tentando atingir alguém do outro grupo. E 7. Vence o jogo o grupo que conseguir queimar todos os adversários ou que tiver o menor número de crianças queimadas no tempo determinado. Então, essas são as instruções do jogo queimado ou mata-mata. Todo jogo ou brincadeira tem regras a serem seguidas e elas se propõem a organizar a atividade. Então, todo mundo tem sim que seguir a regra. Já imaginou um jogo sem regra? Vira uma bagunça, não é verdade? Então, para que todo mundo se divirta, para que haja um ganhador e que o jogo seja justo, todo mundo tem que respeitar as regras do jogo. É assim em qualquer tipo de jogo. Tem que ser jogo limpo, né? Então, veja que aqui nessa parte está dizendo as características de um texto institucional, que é o que a gente acabou de ler. Esse texto, ele não traz as instruções? Traz. As instruções para quê? Para jogar que jogo? O jogo queimado. Então, primeiro eu digo, quantos participantes tem? É importante porque a pessoa precisa saber se é um jogo com 2 pessoas ou mais.
Então, traz os materiais que precisa. Ou seja, primeiro, quantas pessoas jogam? 20 ou mais. Pode ser menos também, mas materiais que precisa. Precisa de quê? De uma bola, de um espaço para jogar. Esse espaço vai variar de acordo com a quantidade de pessoas. Se for muita gente, precisa de um espaço maior. Se for pouca gente, precisa de um espaço menor. E aí eu digo qual é o objetivo, ou seja, como é que eu vou conseguir chegar lá no vencedor, o que deve ser feito no jogo e depois como jogar. E aí tem o passo a passo. Aqui nesse quadradinho vem dizendo as características de um texto instrucional. Instrucional é instruir, orientar sobre algo. Esta é a intenção, ensinar aqueles que não sabem jogar um jogo ou realizar uma brincadeira a jogar e a brincar. É comumente encontrado em receitas, jogos e brincadeiras, manuais, etc. Os verbos são utilizados geralmente no modo imperativo, coloca, divide, distribui. Então, ou seja, ele faz aqui um comparativo com outros tipos de texto, por exemplo, uma receita. Na receita também não tem, né? Os ingredientes, modo de preparo, tudo organizadinho. Então, é um tipo de texto instrucional. E o manual, por exemplo, quando a gente tem um manual de instrução, ele não vem lá dizendo como que deve montar o produto. Um celular, por exemplo, quando a gente compra, não vem dizendo lá o manual de instrução, vem dizendo, explicando para que serve cada botão, cada parte. Ele está instruindo, ensinando, orientando você como usar o seu celular. Então, aqui, esse textinho, ele está também instruindo a gente, orientando sobre como jogar o jogo queimado. E em relação aos verbos, observe aqui, é no imperativo, divida, delimite, trace. Então, isso são formas imperativas, né, dos verbos. Vamos para a página seguinte. Página 23. Aqui vem uma interpretação sobre o gênero textual que a gente leu, que é regras do jogo, né? Um texto instrucional. Releia a primeira parte da regra do jogo antes, 20 ou mais participantes. Materiais, uma bola de vôlei ou de borracha. Local, com terreno plano. O tamanho de área do jogo deve variar de acordo com o número de participantes. Aí responda as questões. Quantas pessoas podem participar desse jogo? A bola tem que ser específica para jogar queimado, ou seja, a bola tem que ser uma bola só para jogar queimado, mata-mata, ou pode ser bola que a gente usa para outro tipo de jogo e a gente pode usar. Em relação ao local, por que o tamanho da área do jogo pode variar? Então, você vai responder também. Questão 2. O objetivo de todo participante de qualquer jogo é ganhar. Como esse objetivo é alcançado no jogo queimado? Então, para você ganhar, como é que você tem que fazer no jogo queimado? Questão 3. Trecho a seguir. Depois de tudo organizado, uma criança de uma das equipes tenta atingir com a bola jogada com as mãos da linha de fronteira outra criança da equipe adversária. Vem essa questão aqui, Se a criança que está com a bola conseguir atingir a criança adversária, o que acontece com a equipe da criança atingida e da criança que jogou a bola? Então, ele quer saber o que acontece quando eu atinjo, quando a criança desse time atinge a criança do outro time. E o que é uma criança do outro time? Né, que joguei a bola e quem foi a vítima, né, que eu acertei a bola. Questão 2, segunda seta. Suponha que a criança que seria atingida segure a bola, evitando ser queimada. O que ela deve fazer? Então, se a criança que foi atingida, se ela segurar a bola, o que ela deve fazer? Ela não pode ficar com a bola o tempo todo na mão, né? Ela deve fazer o quê? Então, vocês vão saber explicar direitinho.
Explique com suas palavras o significado de linha de fronteira, que é o que está inclusive representado naquela imagem, né? Então, que tem no início, que tem dois grupos, um de um lado, o outro do outro, e tem uma linha no meio, delimitando o espaço de cada um. Então, você vai explicar com suas palavras o significado de linha fronteira. Questão 4. Eita. Questão 4. Qual é o objetivo do texto queimado? Qual é o objetivo? Divertir o leitor? Dar instruções? Ou narrar uma história? Então, você vai marcar um X na alternativa correta. Aqui vem dizendo uma curiosidade sobre o jogo queimado, que também pode ser conhecido com outros nomes, como barra-bola, bola queimada, cemitério, mata-mata, mata-saudado. Muito nome. Eu acho que aqui é mais comum o mata-mata, pelo menos na minha época era. Um beijo. Mande as fotos para o WhatsApp, as fotos das atividades, tá bom? Qualquer dúvida estarei à disposição de 3 da tarde às 5 da tarde. Um beijo e bons estudos!